multiplicado derivada da primeira, tá certo? Menos a derivada da segunda, a derivada da diferença, tá? Aí a derivada da segunda, derivada do numerador vezes o denominador, menos o quê? O numerador vezes a derivada do denominador. Agora, essa diferença, a diferença será dividida pelo quadrado do denominador. Veja que se eu não colocar esse parênteses preto, eu errei. Tá certo? Agora, pronto, derivada do numerador. Só que a derivada do numerador, que é uma diferença, vai ser multiplicada pelo denominador. Aí eu preciso colocar o quê? Um parênteses. Então eu preciso esse parênteses aqui. Ó. Eu vou indicar assim, porque isso será multiplicado por quem? Pelo denominador, que é quanto? Que é quanto? x2 mais 6x mais 7 a quinta. O que está aí é a derivada do numerador, tá aqui, até aqui, vezes o denominador. Agora, menos, repete o numerador, aí eu vou colocar assim, ó. Qual é o numerador? Raiz cúbica de x mais 3 ao quadrado, menos o quê? x2 mais 1 sobre x2 mais 3. O numerador é uma diferença. O numerador é uma diferença. Por isso é que eu tenho que colocar entre parênteses. Vezes o quê? A derivada do denominador. Qual é a derivada do denominador? 5 vezes x2 mais 6x mais 7 elevado a quem? A 4, vezes a derivada de x2 mais 6x mais 7, que é quanto? 2x mais 6. Isso que está aqui é a derivada do numerador vezes o denominador, derivada do numerador, está aqui, derivada do numerador, vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Agora, tudo isso precisa ser o quê? Tudo isso aqui precisa ser dividido por quem? Então, eu vou colocar em vermelho, para ficar bem claro. Tudo isso precisa ser dividido por quem? Pelo quadrado do denominador, que dá quanto? x2 mais 6x mais 7 a 10. Se eu tivesse espaço, usasse toda a lousa, eu colocar atrás de fração, certo? Diga. Eu perdi só na derivada do denominador. Entendi que era 5 vezes o elemento elevado a 5 menos 1, né? Quem é? É a derivada de x2 mais 6x mais 7 a quinta. Quem é isso? x2 mais 6x mais 7 a quarta. Mas aí ele só Vezes a derivada da base, que é o 2x mais 6. Regra da cadeia. É regra da cadeia. Tá certo? Tá certo? Tente começar não colocando os parênteses. Coloque os parênteses só quando você vê a necessidade. Tá certo? Então eu comecei, ó. Derivada dessa daqui, tá aqui, ó. Aí eu usei já aquela formulazinha básica, para usar a regra da cadeia uma vez, tá certo? Senão eu ia ter que usar a regra da cadeia duas vezes, ou então ia ter que escrever potência com expoente racional, certo? 2/3, então eu logo 2/3 da raiz cúbica de x mais 3 elevado a quem? A 2 menos 3. Vezes a derivada de x mais 3, que é 1. Beleza. Tá? Aí menos a derivada desse quociente, que vai daqui, a derivada do quociente, vai daqui até aqui, ó. Então, daqui até aqui, desse ponto até esse, tá certo? Desse ponto aqui,
daqui até aqui, exatamente, daqui até aqui é a derivada desse quociente. Agora, quando eu pego daqui até aqui, cadê? Daqui até aqui é a derivada do numerador. Aí eu preciso multiplicar pelo denominador. Aí menos, aí repete o numerador, tá aqui, vezes a derivada do denominador. Aí encerra a parte que dá, o numerador que dá a derivada disso aqui pela regra do quociente. Aí eu preciso dividir pelo quadrado do denominador. Tá certo? Uma dica para vocês. Que é assim que eu faço. Quando eu estou programando, por exemplo, em C, ou C++, que eu preciso uma expressão da derivada, você acha que eu vou derivar? Geralmente eu erro, que é muito grande. O que é que eu faço? Abro um software de computação simbólica, como matemática, aí boto a expressão lá, mando derivar e cuspir a derivada em linguagem C ou C++. E aí eu dou o Ctrl+C, Ctrl+V, vou lá, boto no meu código. Porque se o matemática errar, eu errei muito antes, né? Hã? São tantos, cara. Você não queira saber. Porque os problemas, eles são modelados usando equações diferenciais. Os problemas interessantes, eles são modelados usando equações diferenciais. E essas equações envolvem o quê? Derivadas. Você precisa de derivadas. Ou então você tem fórmulas que envolvem derivadas. Como você vai calcular autovalores, tá? Por exemplo, superfície, você vai calcular autovalores de certas funções. Aí você precisa derivar, que vai até a derivada segunda, então expressões gigantescas. Aí eu vou, e eu não quero uma derivada aproximada por diferenças finitas ou por elementos finitos, eu quero uma derivada mesmo, eu interpolo a função discreta e eu quero uma expressão que dê a derivada. Então, meu amigo, eu boto no matemática, ele deriva e eu jogo dentro do meu código. Porque a probabilidade do matemática errar, né? Tá? É muito... E essa dica que eu dou para vocês. Mas você tem que saber derivar, tá? Tem que saber o básico, tá? Entendeu o básico. Diga. Vou. Já vou. Tá perto, né? Só para completar, um conceito importante, o conceito de função par e função ímpar. Aí, ó. Definição. Definição. Seja A um subconjunto de R. Nós dizemos que A é simétrico quando X pertence a S, X pertence a A, quando vale a seguinte equivalência, quando X pertence a A, se e somente se o simétrico de X também pertence a A. Certo? Entendeu? Então, esse conjunto aqui, então, quem são os conjuntos simétricos? Ó,
esse conjunto aqui, ó. Ele é o quê? Simétrico. Entendido? Porque repare que o número real pertence a esse conjunto somente se o seu simétrico pertence a esse conjunto. Certo? Se ele fosse fechado em dois lados. Agora, exatamente, vou fechar aqui. Menos 2 e 2. Sim. É simétrico? Não é simétrico. Por quê? Porque o menos 2 pertence e o simétrico dele não. Então esse aqui não é simétrico. Entendido? A união desses dois intervalos, ó, intervalo menos 2, menos 1 assim, união com 1, 2. Isso é simétrico? É. A união desses dois intervalos é um conjunto que é simétrico. Tá certo? E aí sem uma definição. Definição. Seja f uma função. Uma função. Nós dizemos que f é uma função par quando o domínio de f é simétrico e vale o seguinte: f de menos x é igual a f de x, qualquer que seja x pertencente ao seu domínio. Isso é par quando isso acontece. Nós dizemos que f é ímpar Nós dizemos que f é ímpar quando o domínio de f também é simétrico e f de menos x é menos f de x, qualquer que seja x pertencente ao domínio de f. Tá? Então, por exemplo, ó, seja f de x igual a x sobre x2 mais 1. Quem é o domínio de f? Os reais. É simétrico. Tá bom? E quem é f de menos x? F de menos x, por definição, é o quê? É menos x sobre o quadrado de menos x mais 1. Que é quanto? Menos x sobre... Quem é o quadrado de menos x? É o quadrado de x.
quadrado de x mais 1. Mas isso é igual a quê? A menos f de x. Qualquer que seja o x no domínio da f, que é R. Então, qual é a conclusão? F é ímpar. É uma função ímpar. Tá? Seja f de x igual a, tá? F de x igual a raiz quadrada de x2 menos 1. Tá? Quem é o domínio de f? É o conjunto formado por cada x real, tal que x2 menos 1 é maior que ou igual a zero. Então é o intervalo menos infinito menos 1, fechado, união com o intervalo 1 mais infinito. Tá? E que é simétrico, né? Que é simétrico. E quem é f de menos x? É a raiz quadrada de quem? Quadrado de menos x menos 1, que é a raiz quadrada de menos x, quadrado de x. E isso aqui é f de x. Qualquer que seja x no domínio de f. Tá? Logo, para a conclusão, f é o quê? É par. Ímpar, já botando ímpar. F é par. Tá? Agora, observe o seguinte. Só para concluir, tá? Então você tem a definição de ser par e de ser ímpar, tá? Agora vamos concluir o seguinte. Se uma função é par, o que é que você pode afirmar sobre a sua derivada? Se f é par, Se uma função é par, o que é que você pode afirmar sobre a sua derivada? Hã? Vamos ver geometricamente. Veja o seguinte, ó. Veja uma coisa. Vamos ver isso geometricamente, depois a gente vê analiticamente, tá? Só dá tempo de ver geometricamente hoje. Então suponha que a f é par. Ó, vamos pela intuição, tá? Tá aqui. Se uma função é par, pessoal, o que é que significa uma função ser par? Se f é par, então f de menos x é igual a quê? A f de x.
qualquer que seja x, pertencente a quem? Ao domínio da f. O domínio é simétrico, tá? Então faz sentido isso aqui. Você precisa que domínio simétrico para poder fazer sentido essa expressão aqui, tá? Então, se a função é par, significa que, ó, você tem que ter esse entendimento. Então, para todo x, o valor f de menos x é igual ao valor f de x, ou seja, esse tamanho aqui é f de x, esse tamanho aqui é f de menos x, mas isso significa que esses valores são iguais. Então, para todo x, essas alturas são as mesmas. Significa que o gráfico da função é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Então, a função, ela faz isso. Ela vem e ela faz um negócio desse tipo. Tem que ser o quê? Simétrica. Do jeito que é do lado, é do outro. Mas se é simétrico e é diferenciável, e a função é diferenciável, suponha que ela seja diferenciável em x, tá? Vamos supor que ela seja diferenciável em x. Então, porque isso vale, que eu vou afirmar aqui, não vale só para função diferenciável, vale para qualquer função. Então, pega uma função f, tá? O gráfico é simétrico. Então, o que é que a geometria diz? Sendo ela diferenciável em x, quem é a derivada? É o quociente angular da reta tangente. Mas como o gráfico é simétrico, o que é que a intuição diz? Se tem derivada em x, tem derivada em menos x, por reflexão, certo? Porque isso aqui não funciona como um espelho. Se tem derivada aqui, se tem reta tangente aqui, como o comportamento daqui é o reflexo do comportamento de lá, tem reta tangente aqui também. Esse desenho, as retas tangentes, elas não, claro que não são iguais. E elas nem têm a mesma inclinação, tá certo? Mas, por simetria, esse ângulo aqui olhando assim é igual a esse ângulo aqui olhando